Bom, pessoal, no outro vídeo a gente parou aí na questão 18, beleza? Então vamos começar aqui a partir da 19. Mais uma vez eu já deixei os desenhos feitos só para facilitar aí, ok? Vamos aí então. A questão 19 diz assim: um objeto linear está situado a 20 centímetros de uma câmara escura de orifício, de comprimento 30 centímetros. Sabendo que a altura da imagem projetada é de 6 centímetros, determine a altura do objeto. É uma questão bem fácil, na verdade. Olha aqui, ó. A gente já tem as informações sobre a câmara escura. Ele disse que o tamanho da imagem seria de 6 centímetros, o tamanho da câmara, que eu chamei de desenho, de 30 centímetros, e a distância da câmara até o objeto, que eu chamei de desão, ele falou que seria de 20 centímetros. Então basta que a gente monte a semelhança de triângulos aqui, é bem tranquilo, olha só. A semelhança nesse caso ficaria assim, ó. I sobre desenho, ou seja, base do triângulo sobre a altura do mesmo triângulo, é igual a O, que é a base daquele outro triângulo ali, sobre desão, que seria a altura dele. Beleza? Agora eu vou só substituir os valores. Vai ficar assim, ó. I, ele falou que vale 6. Desenho a gente sabe que vale 30. O é o que eu estou procurando. E desão, ele falou que vale 20 centímetros. Certo? Então eu vou só cortar esses zeros aqui, ó. Esse daqui com esse aqui. E aí a gente pode multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 3O, que é igual a 12, né? 6 vezes 2 que dá 12. Então, O, na verdade, é igual a 12 sobre 3. Então a gente pode afirmar que o tamanho do objeto é de 4 centímetros. Tudo bem? Então tá aí, certo? O tamanho do objeto é 4 centímetros. Próxima questão ali é a questão 20. Ela fala assim, ó. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmara escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto encontra-se a 2 metros do orifício e a sua imagem no anteparo é 5 vezes menor que o seu tamanho natural. Determine o tamanho da câmara escura. Bom, a situação fica assim, ó. Objeto, distância do objeto até a câmara, tamanho da câmara, e aqui o izinho seria o tamanho da imagem. As únicas informações que nós temos são da distância do objeto à câmara e que o objeto é 5 vezes i. Então a gente vai montar a semelhança de triângulos e depois trabalhar com as informações que a gente tem. Então fica assim, ó. O, que é a base desse triângulo ali, sobre desão, que é a altura dele, tem necessariamente que ser igual a i sobre desenho. Beleza? Agora eu montei a semelhança. Agora eu vou substituir as informações que eu tenho. Eu sei que o O vale 5i. Então no lugar de O eu vou escrever 5i. Vamos ficar o seguinte, ó. 5 vezes i, que é igual, sobre desão. Desão ele colocou 2 metros. Eu vou botar já em centímetros aqui, 200 centímetros. Isso é igual ao i, beleza? Vamos repetir esse i aqui. Dividido por desenho, que eu não tenho informação, na verdade é o que eu estou procurando. Posso multiplicar cruzado aí, então a gente vai ficar o seguinte, ó. 5 vezes i vezes desenho, que é igual a 200i. Como eu tenho i dos dois lados aí, eu posso cortar esse i com esse i aqui. Restou para mim o seguinte, ó. 5 desenho, que é igual a 200. Desta maneira, a gente pode fazer então que desenho é igual a 200 dividido por 5. Ou simplesmente desenho é igual a 40 centímetros. Ou seja, esta câmara tem 40 centímetros de profundidade. Só isso, sem muita dificuldade. Tudo bem, pessoal? Bom, aí a questão número 21 diz o seguinte, ó. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio a qual se apresenta com altura de 20 centímetros. Diminuindo a distância do prédio à câmara, a imagem aumenta seu tamanho para 40 centímetros. Qual era a distância da câmara escura ao prédio no primeiro caso? Bom, então a situação é a seguinte. Eu tinha uma câmara escura e um prédio. Ela estava a uma certa distância e eu diminuí, ok? Se a distância mudou, certamente o tamanho da imagem vai mudar. E é isso que a gente vai determinar. Aqui pedi para você determinar exatamente qual é o tamanho da imagem, mas qual era o tamanho da distância, mas faltaram dados. Como faltaram dados, eu vou determinar simplesmente a relação entre a distância 1 e a distância 2, beleza? Aí vai ficar assim. Eu tenho aqui a primeira situação, certo? Em que o objeto, que era o prédio, estava a uma distância d1 da câmara escura. E a segunda situação, o objeto, que era o mesmo prédio, a uma distância d2. Vou montar a semelhança nos dois casos. Vai ficar assim, ó. O
sobre D1 necessariamente tem que ser igual a I1, que é a imagem formada no primeiro caso, sobre Dzinho. Aqui eu vou ter O sobre D2, que vai ser igual a I2 sobre Dzinho. Montei a semelhança nos dois casos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado nos dois casos também. Então aqui vai ficar assim, D1 vezes I1 é igual a O vezes Dzinho. Aqui vai ficar assim, ó, D2 vezes I2, que é igual a O vezes Dzinho também. Daí o que a gente sabe, ó? O vezes Dzinho é igual a O vezes Dzinho. Então, certamente, D1 vezes I1 tem que ser igual a D2 vezes I2. Vou igualar, então, vai ficar assim, ó. D1 vezes I1 é igual a D2 vezes I2. Eu quero saber a relação D1 sobre D2, então eu vou passar esse D2 para cá e esse 1 para lá. Vai ficar assim, ó. D1 sobre D2 é igual a I2 sobre I1. Agora eu vou substituir os valores que eu possuo. I2 vale 40 e I1 vale 20. Então vai ficar assim, ó. D1 sobre D2 é igual a 40, que é o I2, sobre o I1, que é 20. Então, D1 sobre D2 é a mesma coisa que 2. Ou seja, D1 era 2 vezes maior do que é D2. Tudo bem? E essa aí é a resolução da questão 21. Vamos agora para a questão 22, beleza? Vamos lá.